Bom dia, boa tarde ou boa noite. Me chamo Rafael, sou de Teófilo Otoni, Minas Gerais, capital mundial das pedras preciosas. Trabalho com artesanato desde os 16 anos, mais ou menos, onde no início trabalhei muito com macramê, trabalho em linhas, né? Fazia muitas peças de adereço, né? Colares, pulseiras, tornozeleiras, tiaras. Aí, com o tempo, comecei a me interessar por artes em metais. Aí comecei a trabalhar latão, cobre, aço, bronze. E com isso aí também fazia adereços e tudo mais. Aí, mais ou menos com uns 21 anos, eu me interessei pela arte da ourivesaria, que é a arte de trabalhar metais nobres. Aí são processos diferentes, tem todo um processo de acabamento, de solda, seria bem diferente do que eu já trabalhava, mas puxando para uma mesma base assim de trabalho, né? Que já meio que eu já jogava junto com aquela vertente assim de trabalho, né? Aí o que acontece? A ourivesaria são das artes mais antigas que se tem relatos. Tem relatos de peças achadas de até 2.500 anos atrás em tumbas de grandes faraós do Egito. Já foram achadas peças de alta complexidade que eles já faziam naquela época ali, e já usavam os minerais também, né, as pedras preciosas naquela época também. Mas aí vamos ao que interessa. Nesse vídeo, o que acontece? Eu não vou estar ensinando a fazer uma peça do zero. Eu vou estar dando uma restaurada numa peça que já existe. Essa peça, o que acontece? Ela já tinha sido feita por outro artista, só que acabou que ele não cravou. Eu vou explicar a importância da cravação em uma pedra, vocês vão entender o que seria a cravação. Ele não fez a cravação dessa pedra. Aconteceu que ele fez com ela colada e ela acabou soltando. Aí, no caso, eu vou dar essa restaurada nessa peça. Vou estar mostrando também, como eu disse, a importância da cravação e dando uma vida nova a ela, eu colocando essa pedra. Tanto que esse amigo meu já tinha essa peça guardada há algum tempo. Só que ele nunca achava alguém que pudesse fazer esse trabalho para ele, porque você teria que achar uma pedra que coubesse exatamente no espaço onde a outra estava, né? Aí, pelo fato dele saber que minha cidade é a capital das pedras e tudo mais, ele pensou que eu poderia ter, e realmente eu tinha algumas pedras, né, que poderia ter colocado ali do mesmo tamanho, né, da mesma milimetragem daquela que já existia ali. Aí ele me procurou, eu tinha a pedra, mostrei para ele as possibilidades das que eu tinha, ele escolheu. Aí nesse vídeo aí eu vou estar trazendo todo o processo de restauração e de recravação de uma nova pedra nessa peça aí. Aí vou estar mostrando o passo a passo direitinho aí, mostrando alguns detalhes. E espero que dê para entender direitinho como é que funciona esse trabalho. Então, galera, como eu tinha explicado anteriormente, esse aí era a peça que eu precisaria acrescentar uma pedra aí nela, né? A pedra já tinha sido escolhida, ela tá aí, eu já vou pegá-la e vou mostrar direitinho o passo a passo de como que a gente vai fazer para recolocar essa pedra. A pedra essa aí é uma aquarita verde. Aí nesse início aí eu coloco ela para medir, né? Para ter a noção certinho se vai ser ela mesmo, certinho se ela vai caber com as dimensões da peça. Aí se a gente dá essa conferida, tava tudo certinho. Aí começa o processo. Ela tinha um pedacinho de
o restinho da outra caixa que ela tinha por dentro dela. Essa peça ela é toda em prata. Ela tinha um pouquinho de prata que ainda segurava a antiga pedra. Aí com essa serra aí, no caso, eu vou tirar esse pedacinho. Esse processo ele é bem detalhado, bem difícil, pelo fato de que a serra ela é bem fininha. Vocês vão ver que até em algum pedaço do vídeo eu fico com dificuldade de achar a posição perfeita, né, pra colocar ela. Porque qualquer desnível que der nessa serra aí, ela se rompe. Como ela se rompeu agora aí na própria gravação. Aí não tem problema, a gente troca ela. Essa é até bem prático a troca dela. Exatamente por isso que ela é uma serra que quebra bastante. Isso aí eu tinha reparado que no início eu não tinha retirado. Ela tinha um restinho de cola, que eu até tinha dito que essa peça ela era colada e não cravada. Ela tinha um restinho de cola ainda ali. Aí eu preferi tirar para ficar até mais fácil a visualização do canto da peça. Aí eu tiro ele com a ponteirinha que eu tenho ali. Vai ficar mais fácil para eu poder serrar, né, esse fundinho aí. Aí por um instante eu até achei que ia ser mais fácil tirar essa cola, mas talvez pelo fato dela ter bastante tempo que já tava nessa peça aí, né? Ela já tava bem sólida, bem difícil. Vocês vão ver até a dificuldade que foi para tirar ela. Aí eu fui lá conferir, ver se ficou até melhor a visualização da pedra, que a pedra já encaixaria ali certinho, né? Como tinha retirado o resto de cola. Aí ficou bom. Aí com isso aí eu volto a serrar. Você vê que a serra ela é passada dentro da própria peça. Esse motivo dela ser fininha assim também é por isso. Além dela cortar melhor o metal, ela possibilita isso, de você colocar ela em posições não convencionais. Você pode passar ela por dentro da peça e montar ela após isso. Aí você vê aquela dificuldade que eu falei de achar uma boa posição para serrar. E você vê que põe para um lado, põe para o outro, gira, mas que em algum lugar vai ficar bom. Quando não fica num lugar tão bom, corre muito risco da peça meio que escapulir da mão assim e se acabar quebrando sua serra e tendo que fazer a troca. Eu mesmo comentei, né? A troca é até rápido, não é tão difícil essa troca não, mas acaba sendo chato você ter que trocar muitas vezes. Tanto que é por esse motivo que a gente opta sempre por evitar quebrar ao máximo e treina bastante esse serviço aí de serra, exatamente para evitar isso aí, essa quebra e essa troca direta. Aí a gente economiza na serra e economiza no tempo. Aí eu vou continuar serrando e mostrar bem o processo inteiro, pra vocês verem como é que é. Não é tão rápido assim. Você vê novamente a parte da posição, procurando um lugar exato para conseguir começar o corte. O início do corte muitas vezes é muito chato, mas vamos lá. Dá para ir, procura uma posição daqui, procura outra dali, mas vai. Aí já tá naquele finalzinho, bem na pontinha. Acho que agora vai dar até pra ver aí, ó. Soltou já um pedaço, o outro já tá praticamente solto. Eu venho cortando pelo outro lado agora até encontrar. Aí acho que agora é o finalzinho dele.
É soltar o último pedacinho. Aí, ó. Soltar agorinha. Isso. Aí vou lá, confiro certinho, já tá, o tamanho já na verdade já estava conferido. Dou aquela varridinha na bancada para tirar o excesso de material que tá ali. E vamos continuar o trabalho. A parte que eu tô indo fazer agora é a parte da caixa da pedra. Acabou que o vídeo ele não gravou todo o processo da dobra. A câmera ficou um pouco mal posicionada. Eu achei que iria filmar, acabou não filmando. Mas dá para entender mais ou menos de como é que funciona. Peguei aquela lima, que era a outra ferramenta que eu estava na mão. Deixei as pontinhas retas, vocês vão entender lá na frente por qual motivo da ponta estar bem retinha. Aí você vai vendo que eu vou com o alicate, eu já vou dobrando essa fitinha de prata para melhor casar o tamanho dela na pedra. Você vê que o processo ele é 100% manual, não tem uma forma, como muitas pessoas acham. É tudo feito na mão, ó. Aí deu o tamanho certinho ali, eu vou lá e corto. Aí vocês vão entender na parte da solda o porquê que eu falei o motivo dele estar bem retinho a pontinha dela. Quanto mais retinho, melhor vai ficar a solda. Aí agora eu pego a serra, aperto ela de novo, aí vocês vão ver como é que aperta ela. Eu coloco o fio e aperta. Aí vocês vão ver eu serrando agora essa fitinha. Esse corte também ele é simples, porém chatinho de fazer, exatamente pela delicadeza dele. E é nesse motivo, é outro motivo dele também ter que sair um cortinho bem perfeito, pelo motivo da solda, pelo mesmo motivo que eu falei das pontinhas estarem bem limadas, tá? Pontinha bem quadradinha. Aí eu também vou igualar ele na mão aí, também é outro motivo de fazer uma boa solda, é esse alinhamento aí das duas partes. Isso aí é crucial em qualquer solda. Como a solda ela se une por capilaridade, que é quanto menor tiver o vinco entre as duas partes, melhor essa solda vai entrar ali. E vocês vão entender na hora que vocês virem fazendo a própria solda, né? Vocês entenderem como é que é o processo. Aí, como eu disse, a mão estava um pouco fora da câmera, mas esse ajuste é 100% manual. Agora sim, a pedrinha tá a caixinha já está montada, as partes já estão unidas. Vou colocar o tijolo de solda e fazer a soldinha dessa caixa aí. Vocês vão ver que a solda é das partes mais legais que tem no processo de ourivesaria. Isso aí são os pedacinhos de solda. Isso a solda ela seria uma prata em ponto de fusão mais baixo do que o que você faz o resto da peça. Por isso que ela derrete e a peça não. Aí vocês vão entender direitinho aí a hora que vocês virem ela correndo direitinho ao longo do vídeo. Vocês vão ver como é que é dos processos mais legais que tem, ó. Vou lá e passo um antioxidante, que o fogo ele é altamente oxidante, o fogo. E esse líquidozinho que coloca aí, ele é um antioxidante. Aí eu passo um pouquinho nas próprias soldas também, porque sem esse líquidozinho aí, a solda ela não corre. Essa bolinha que vocês estão vendo, ela não se espalha na hora de que ela precisaria espalhar, pelo motivo da oxidação. Aí aquele produtinho faz com que a solda que a gente chama de correr. Aí ó, você viu? Ela derreteu e ela uniu as duas partes. Aí agora que a peça já está soldada, a caixinha, eu vou lá, confiro se o tamanho tá dando certinho mesmo com a pedra. Nesse aí casou direitinho, como é o objetivo. Fui lá, já peguei essa pecinha, vi se ela estava encaixando certinho também ali por dentro. E eu vi que a caixinha, pelo tamanho da pedra, ela tinha ficado um pouquinho maior do que eu precisava. Aí eu teria que afinar
esse lado de dentro. Eu até poderia ter serrado mais, só que meio que eu achei que ia dar, acabou que não deu o tamanho que eu esperava, mas aí eu vou acabar tirando isso na lima. Aí vocês vão ver mais ou menos aí como é que a lima funciona. Minha mão em alguns momentos acabou ficando na frente, né, da câmera, mas dá pra você ver dá pra vocês verem o movimento, né, como é que funciona. A lima, ela é uma espécie de lixa, assim, de ferro, de aço, que ela meio que ela vai roendo o material, né, a prata, ou o ouro, ou o bronze, o que você esteja trabalhando. Aí você vai vendo o funcionamento dela, você vai passando, ela só corta empurrando, basicamente, ela não corta puxando, não é... Ela difere da lixa nisso, porque a lixa ela corta em todas as direções, né? A lima não, ela tem um corte mais... Ela corta mais, e só que ela tem essa diferenciação aí, ela só corta pra frente. Aí no caso esse é um outro tipo de lima, que é a lima reta, que eu já vou deixar as partes superiores e inferiores delas retinhas. Vocês vão ver aí o processo, vocês vão entender como que é, ó. Também, igual eu expliquei, ó, ela só corta pra frente. É isso aí que tá deixando a parte tão retinha, a parte de cima. De início é difícil segurar ela na ponta do dedo assim, mas conforme vai passando o tempo, você vai se acostumando. Muitas vezes, dependendo da peça, se tiver que limar muito, ela esquenta o dedo. Mas nessa aí não foi o caso dela, que ela era bem pequenininha. Aí eu vou lá, eu vou dar uma checada se ela tá entrando ali. Já tinha limado por dentro, limei um pouco as laterais da caixa também, e ela encaixou perfeitamente ali no centro da peça, que era o objetivo, né? Vou lá, pego o tijolinho de solda mais uma vez. Agora é dos momentos mais interessantes da odivesaria, é esse aí, que seria a solda. Aí vocês vão ver que ela funciona basicamente igual eu tinha mostrado anteriormente, só que agora a peça é maior, né? Então demora um pouquinho mais, mas você vê que o processo começa inicialmente igual, vai passando esse líquidozinho aí, que a gente conhece como soldaron, para desoxidar a peça. Você vê que eu já vou espalhando ele ali, vou passando ele mais de uma vez para ele entrar mesmo em toda a ranhura que tem entre a caixinha da pedra e a peça. Passo por baixo também, passo em todas as direções. Você vê que é importante passar em todos os lugares exatamente por isso, ó. Você vê que você vai ter certeza que a solda vai correr por inteiro. Aí você dá o fogo em cima ali, você vai vendo que seca. Agora eu vou começar a pegar os pontinhos de solda ali, ó. Você vê que é um quadradinho, ele se funde e vira uma bolinha. Vou lá, dou um calorzinho na peça para ela facilitar a colagem dessa bolinha nela. Você vê que a peça é uma fumaça, essa fumaça aí provavelmente é do suor, restos de sujeira que tinha na peça por ser uma peça usada. Geralmente não levanta fumaça, não. Aí você vai vendo que eu vou colando essas bolinhas uma a uma. Aí, ó, isso aí é falta de calor, ela não colou. Aí com um pouquinho mais de calor que você vai colocando, ela vai facilitando essa colagem. Você vê, ó, a gente vai espalhando o calor, ó. É lento. Peça grande geralmente sempre tem essa dificuldadezinha aí do calor. A prata é um dos maiores condutores de energia de calor que tem, dos materiais que tem aí pra gente. E ela perde muita temperatura pro ambiente, né? Aí acaba que tem que
tem que esquentar, tem que dar fogo em todas as direções, exatamente para facilitar esse processo aí da solda. Isso aí é muito importante, porque muitas vezes você tá dando fogo num lugar ali, querendo que a solda corra, mas tem outro pedaço da própria peça que tá roubando temperatura ali. Então por isso que é bom dar o fogo sempre espalhado na peça inteira. Aí você vê, ó, que às vezes dá uma dificuldade para colar uma bolinha dessa aí, ó. É demorado, mas é importante. Aí eu já vou espalhar muitas bolinhas, porque como é uma fissura bem grande e ela precisa estar bem fixa, eu vou espalhar bastante solda. Você vai ver que eu já vou colocar uma bolinha em cada canto aí, para ela preencher todo esse espaço aí entre a peça e a caixinha da pedra. Aí por último, depois que tiver uma outra bolinha colocada, vocês vão ver que eu vou espalhar mais o fogo. Aí eu já coloquei logo um pedacinho um pouquinho maior, porque vocês vão entender que ele, depois que a prata fica líquida, que seria a solda, depois que essa solda fica líquida, ela basicamente ela se junta toda. Então eu coloco espalhado para facilitar para facilitar ela a espalhar. Você vê que ela já vai começando as bolinhas a derreterem, ó. Essa é a parte mais legal que tem do processo, ó. Você vai vendo tudo derretendo, ela vai ficando líquida. E tá unindo todos os pedaços. Aonde que tem uma ranhura aí, onde é que tem calor, ela vai derretendo. Você vê que tem uns pedacinhos que às vezes não derretem tão fácil assim. Ali, ó, não derreteu exatamente falta de calor. Mas como eu ainda vou ter o processo de acabamento, eu deixei até aquela bolinha ali, que eu tiro ela no acabamento. Conferi certinho, a pedra já encaixou ali certinho. Acabou que eu não peguei um pedaço da filmagem, mas eu soldo um outro pedacinho, um arinho ali de baixo, ó, que vai segurar a pedra para ela não descer. Então ali já é a base dela. E aí vamos começar o processo de cravação da pedra. Pelo tipo de peça eu já tinha afinado as laterais dela para ficar mais fácil a cravação. Pelo tipo de pedra aí, eu começo ela no alicate só para ela começar a cravar. Eu vou empurrando as bordas dela para dentro, que é onde ela começa a segurar a pedra. A partir desse momento a pedra já não sai mais, que ela já tá aí dentro. E depois vocês vão vendo certinho como é que faz para ficar tão perfeitinho. Aí, ó, você vê que já dá para olhar que ela tá por cima da pedra já a prata, né? A fitinha de prata que tinha na lateral, você vê que ela já tá pra dentro da pedra. A pedra já não sai mais. Isso aí chama brunidor. É uma outra ferramenta que eu uso. Ela vai empurrar essas chapinhas aí pra dentro com mais precisão. Você vê que de início não vai ficando tão bonito. Tanto que eu falo que quem vê joia sendo fabricada nunca acredita que vai ficar bonito. Você vê que ela vai deixando algumas marcas, ó, mas dá pra você ver como é que ela vai empurrando esse material pra cima da pedra mesmo. Aí eu mudei de posição um pouquinho pra ficar melhor e eu fazer um outro cantinho da peça de cima pra baixo agora. Você vê que eu mudei a posição do brunidor. Isso aí dá um acabamento fino nesse tipo de cravação. Você vai vendo onde é que eu tô passando, como é que ela vai dando uma baixadinha na quininha da peça, que já mais que isso muda totalmente para um bom acabamento. Aí é só fazer até dar a volta nela inteirinha, e aí basicamente a cravação já está pronta.
Aí, ó, isso aí já é ela prontinha, você vê como é que ela tá perfeitinha. Isso aí que é o que eu falo que é a diferença da cravação para pedra colada. Essa pedra ela não sai. Na pedra colada, a cola resseca com o tempo e acaba saindo. Aí eu vou começar o processo de acabamento. É uma partinha delicada também, porque qualquer errinho ali eu posso arranhar a pedra ou lixar um outro pedaço que eu não queira lixar também, né? Aí também muda a posição. Você vê, ó, mas só pegando só aquela pecinha. Como ela é uma peça pronta, eu não quero lixar o resto dela. Eu quero lixar só esse pedacinho onde é que foi mexido, porque o resto dela basicamente já está lisinho, né? Então não precisaria lixar, por isso que tem que ter toda essa cautela de ir passando só nos cantinhos. Aí ela já está lixada. Eu dei uma lixa fina na peça inteira só para ela dar um brilho melhor no final. Passei uma lixinha bem fininha, uma 600, aquela que vocês viram usando inicialmente era uma 220, que é uma lixa bem grossa. Depois você passa uma 400, por último a 600. Na peça inteira eu passei só a 600, que é só para tirar uns riscos finos. Aí você vê, eu entro no processo da oxidação. É um líquidozinho feito de enxofre, que ele oxida o metal, a prata em si, né? Aí você vê que onde é que ele vai caindo, a prata vai ficando preta. E isso aí que vai dar o detalhe da peça. Vocês vão entender na hora, depois do polimento, vocês vão entender. Aí eu vou passando ela em cada fissura da peça, se o objetivo for deixar esse detalhe, né? Aí deixa secar um pouquinho, e aí a gente começa o processo de acabamento para brilho. Aí eu começo com 2 tipos de pasta. Primeiro eu passo uma pasta verde, que ela é uma pasta abrasiva. Ela vai tirando uma pequena película que sobra. Ela é o penúltimo processo de brilho. Ela já tira riscos mais fininhos que tem. Os últimos riscos que ainda tem das outras lixas que a gente passa. Eu retiro esses riscos com essa massa. Aí vocês vão ver eu passando ela aí agora. Mudei a posição da câmera para ficar melhor. Aí ó, a massa verde que eu falei, ó, passa um pouquinho na escovinha, essa escovinha de pano. Aí você vai vendo que ela até tira essa oxidação superficial. Ela só não tira a oxidação de onde é que tá dentro das fissuras, porque a escova não pega. E é nisso aí que vai dar o detalhe, que vai ver o desenho da peça. Aí com isso aí, ó, vocês vão vendo que eu vou passando ele na peça inteira e a peça já começou a brilhar. Já tô tirando os riscos, ó, você vê que ela já começa a dar o primeiro brilho dele. Ainda é um brilho um pouco opaco, que não é o brilho final da peça ainda, mas já é bem interessante. A câmera não pegou todo o processo, o pedacinho acabou cortando ali na bancada, muitas vezes a gente não percebe. Mas é isso, você vai passando ela toda, em cada cantinho, que é o que vai fazer o brilho dessa peça. Essa parte ela é muito importante para o acabamento final da peça. Quanto melhor você passar, sabendo que está passando em todos os cantinhos, melhor vai ficar um acabamento, um brilho melhor na peça final. Aí não pegou tudo, mas vai. Essa oxidação que a gente faz com esse enxofre, ela é uma oxidação superficial. Então você vê que ela só com essa pastinha aí e essa escova, ela já sai. Aí eu fui lá, terminei de passar na peça toda. E por último começa o brilho, né? O brilho também é aí que você vai vendo a peça tomando a forma final dela. Você vai ver que após essa pasta aí, que é a pasta vermelha, a peça já pega um brilho fino mesmo, no qual fica quase um espelho mesmo. Você vai vendo que ela já vai modificando, ó, já vai brilhando ela por inteiro. Aí é isso, pessoal. Essa aí é a peça final.
Por último, a gente dá uma lavadinha só pra ele tirar esse finalzinho embaçado aí. Mas é isso. Valeu aí. Vocês acompanharam todo o processo. Essa aí já é ela depois de lavada. Aí, obrigado a todos e tchau.